Olá, me chamo William Robertson e o trabalho que eu trago hoje ele tem como tema a avaliação de estabilidade de silagens aditivadas com farelo de arroz. Eu sou discente do curso de zootecnia da Universidade Federal do Oeste do Pará e o meu trabalho está encaixado na área temática de produção animal. Bom, então, é muito importante a gente principalmente contextualizar que a silagem, principalmente, ela é uma técnica de conservação de forragens que ela é amplamente utilizada na parte para alimentação animal. E especialmente ela é utilizada em períodos de seca, onde a questão da pastagem ela vai ser um pouco mais regrada por conta da escassez de água, principalmente como por exemplo aqui na minha região, a região norte, que é a região de Santarém, no Pará, ela é uma região e um período que nós temos muita quentura. Então, às vezes, os pastos eles ficam mais secos, a questão da disponibilidade de forragem fica bem menor. O principal objetivo desse trabalho ele foi avaliar a estabilidade aeróbia da temperatura, a temperatura e pH dos silos de capim que foram feitos com capim capiaçu e foram aditivados com farelo de arroz. A metodologia consistiu principalmente de início, o capim ele foi colhido manualmente e depois ele foi cortado em uma picadeira para poder ficar em uma consistência bem menor para poder ser ensilado. É, a partir daí, o material foi levado para o laboratório, onde foram confeccionados os silos experimentais e onde foi feita a compactação adequada e a adição do aditivo conforme que foi feito em metodologia. Os silos ficaram fechados por aproximadamente uns 60 dias e foram ao todo 5 tratamentos com 4 repetições cada um. Então, cada tratamento ele foi acondicionado com... Após isso, após 60 dias, os silos foram abertos e foi feita as devidas análises e foram separadas em cada balde de T1 a T5, um balde para temperatura e um balde para pH, para que se fosse feita a ferida, a temperatura e o pH todo dia, durante 2 vezes ao dia, e os baldes foram mantidos em uma sala em uma temperatura de em torno de 25 graus e monitorar diariamente para a aferição de pH e temperatura, como eu disse. Os resultados que nós obtivemos a partir desse trabalho, ele foi primeiramente aqui demonstrado nesse gráfico de médias de temperatura. A gente consegue visualizar aqui que de T1 a T5 teve uma temperatura bem próxima, o primeiro variando aí de 25,35 e o último variando entre 25,8. O que teve mais expressividade dentre os 5 tratamentos foi o T3. Então, esses aqui a gente consegue ver que as médias de temperatura elas se mantiveram bem dentro da média, parecidas, bem dentro da média de proximidade nas suas temperaturas. Na questão de pH dos silos, dos tratamentos, aqui nós temos as médias que foram feitas dos silos. Então, aqui a gente consegue perceber também que, assim como a temperatura, as médias do pH eles também se mantiveram bem próximos. Apesar de as tratamentos serem bem diferentes, a gente vê que o aditivo ele foi bem interessante nessa questão do pH e temperatura. Então, o pH aqui, por exemplo, do T1, ele se manteve entre 3,88. Já o pH de T5, ele foi mais ou menos aí 4,20, oscilando entre 4 e 5. A gente percebe que os que tiveram uma diferença bem maior foi o T3 e o T4, que tiveram aí 5,39 e 5,40 respectivamente nas suas médias de pH de temperatura todo dia. Então a gente vê que essa questão da aditivo eles são uma método muito importante e a questão do aditivo ele vai influenciar muito na produção da silagem e no valor final da silagem e a partir daí também na questão da propagação, visto que a temperatura eles são um indicador de que a silagem está boa e se não houve uma criação de micro-organismos que vão prejudicar para essa silagem ser ofertada ao animal. Então, concluindo aqui, é muito interessante nós dizermos que a adição desse farelo de arroz ele influenciou positivamente a estabilidade aeróbica da silagem de capim-capiaçu, voltando aí principalmente entre o T5, ele apresentou o melhor desempenho, que teve o menor de variações de pH e de temperatura, mesmo após 168 horas de exposição ao ar, indicando uma maior estabilidade, e já os tratamentos T3 e T4 eles foram os que demonstraram uma menor estabilidade com elevação acentuada de pH, demonstrando assim uma boa indicação da silagem que foi produzida. Eu agradeço aqui desde já a minha participação no congresso, aos meus coautores. Muito obrigado.